Eu falo muito sobre sono dos bebês, né? Que é uma angústia das famílias, né? Tentarem que esse bebê durma bem, porque a privação de sono é um dos fatores que mais deixa os pais exaustos no dia seguinte e que acaba, por si só, a causar sintomas nesses pais e a levar também a muitos desentendimentos, a muito estresse. Então a gente quer que os nossos bebezinhos aprendam a dormir. Voltem alguns vídeos nesse canal que fala aqui sobre ciclo circadiano, sobre rotina do sono, sobre fisiologia do sono dos bebês e vocês vão entender um pouquinho. Mas eu já falei muito aqui o que fazer à noite para ajudar esse bebê a dormir. E queria trazer para vocês que é muito importante também, para ajudar o bebê a dormir, o que a gente faz durante o dia. A rotina do dia também vai influenciar muito na organização e no fluxo do sono noturno do nosso neném. A primeira coisa, e que é um pouquinho difícil para as mamães, né, nesse período inicial, que elas precisam aproveitar qualquer tempinho de sono para dormir um pouco mais, é que bebês acordam cedo. Então, o ciclo circadiano, só para quem não acompanhou muitos vídeos ainda, é aquela diferença entre o dia, né, ficar acordado durante o dia, e dormir durante a noite. Que o nosso bebezinho nasce com uma imaturidade em relação a essa regulação e nós temos que ajudá-lo a amadurecer este reconhecimento, porque lá dentro da barriga da mamãe era sempre escurinho, então era como se fosse sempre noite, ele não tinha horário e agora ele tem. E quando ele começa a ter a regulação do ciclo circadiano, uma das coisas que acontece é ele acordar muito cedo, ele acordar com o nascer do sol. E nós estamos no verão e o sol nasce às 5 da manhã. Isso significa que os nossos bebezinhos acordam às 5 da manhã e é diferente esse acordar de manhãzinha do despertar noturno. Um despertar noturno, o bebê ele acorda, ele mama e logo ele volta a dormir. O acordar de manhã, geralmente esse bebezinho ele não consegue voltar a dormir e se a gente fica insistindo para esse bebê dormir de novo, se a mãe fica tentando fazer esse bebê dormir às 5, 6 da manhã, muitas vezes ele acaba ficando muito irritado e aí é que não dorme mesmo. Então uma grande dica é, se o sol já nasceu na fazendinha, saia do quarto com esse bebê. Saia do quarto, abra as janelas, mostre a luz natural, já aproveita esse horário bem cedinho para fazer uma caminhadinha com o bebê, aquilo que eu falei lá sobre sair de casa mesmo com o recém-nascido, então mesmo sendo um bebê bem pequenininho, coloca no sling, coloca no carrinho, dá uma volta com esse bebê, aproveitando a luz natural, a luz do dia, o nascer do sol, e aí depois você vai voltar para casa, provavelmente esse bebezinho, se ele for muito novinho, ele vai dormir de novo, e aí mamães aproveitem para dormir mais um pouquinho, mas não tentem prolongar o tempo que esse bebezinho fica no quarto escuro no período da manhã. Mesmo que a sua casa tenha blackout, acredite, seu bebê vai saber a hora que o sol nasceu e ele vai acordar com o sol, ou com as galinhas, como a gente diz no interior, né, porque as galinhas dormem e acordam junto com o sol, então o bebezinho é mais ou menos assim mesmo. E outra coisa é o que você faz ao longo do dia com esse bebezinho. O recém-nascido, ele, na verdade, ele sempre acorda, mama e dorme e faz isso de novo várias vezes. Mas, à medida que o bebezinho vai crescendo, ele vai ficando meia hora acordadinho, 1 hora acordado, ele vai invertendo, ele vai passando mais tempo acordado do que dormindo. E o que a gente faz com um bebezinho de 1, de 2, de 3 meses nesse período que ele está acordado? É a hora da gente brincar com esse bebê. E brincar com esse bebê, gente, não significa ficar estimulando, fazendo coisas, mexendo, falando com esse bebê. Uma dica é colocar esse bebezinho no tapete, né, no tatame ali, oferecer alguns atrativos para esse bebê, que, por exemplo, até pela questão visual, no primeiro, segundo mês de vida, é interessante você usar imagens ou objetos de alto contraste, né, que seja preto e branco, que seja vermelho e laranja, porque a visão desse bebezinho é muito limitada e ele vê melhor com contrastes. A gente lembra que um bebezinho de 1, 2 meses, ele não segura o objeto. Então não adianta a gente oferecer um brinquedo para esse bebê segurar, ele não vai segurar. Mas a gente pode pôr ele lá no tapete, de barriguinha para cima, de barriguinha para baixo, que é o tummy time, conversar com este neném, ficar ali do lado fazendo carinho, oferecer as figuras para ele e inserindo, à medida que ele vai crescendo, interagindo mais com os objetos, aí a gente vai inserindo os brinquedos de acordo com a faixa etária. E é muito importante a gente criar um pouquinho, já desde o começo, né, oferecer um pouco de autonomia para esse neném. Deixar esse neném interagindo com ele mesmo, porque a gente acha que a gente tem que estar sempre ali estimulando esse bebê. E não precisa, gente. Nessa fase inicial, esse bebê ele não precisa ser super estimulado. Basta ele estar ali no tapetinho, estar ali naquele ambiente, podendo se movimentar, podendo colocar a mãozinha na boca, podendo tentar mexer os pezinhos, isso para esse bebê já é suficiente. E ao longo do tempo você vai criando ali outras atividades, mas também cuidado com o excesso de estímulos, com o excesso de brinquedos, que muitas vezes esse bebezinho não precisa.
E à medida que ele for crescendo, você vai percebendo então as janelas de sono, né? Fala-se muito sobre isso. Eu não gosto de tabelas prefixadas que falam assim, com 2 meses ele tem que dormir 2 horas e ficar acordado 1h30 para depois dormir de novo. Não. Mais importante do que você seguir uma tabela proposta é você saber reconhecer no seu bebê os sinais de sono que ele dá. Então você colocou seu bebezinho, acordou 5 da manhã, você andou com ele, deu uma volta, voltou para casa, ele dormiu. E aí ele acordou. Quando ele acordou, você pôs ele lá no tapete, ele tá lá brincando, sozinho, né, se mexendo, fazendo barulhinhos. Você mostrou o livrinho, pôs de barriguinha para baixo, pôs de barriguinha para cima. E aí de repente você percebe que seu bebezinho ele para um pouquinho, ele para de mexer as perninhas, ele começa a esfregar o olho, colocar o olhinho fica vermelho, ou ele começa a reclamar, resmungar de que não quer ficar ali, tá na hora de dormir. Então você vai pegar esse neném, amamentar, oferecer o leite se for horário, né, se for um bebê que usa fórmula, ninar esse bebê e aí levar ele para um ambiente mais tranquilo, porque aqui a gente sempre faz a atividade do dia num ambiente claro. Mas a partir do momento que o bebezinho deu sinais de sono, você pode ir para uma penumbra, para o quarto, um pouquinho mais escuro e ajudar esse bebê a dormir. E quando ele acordar, começa tudo de novo e vai organizando aí as atividades do dia desse bebê. Mas super importante realmente reconhecer os sinais de sono e não deixar passar o momento do sono. E outra coisa muito importante em relação à rotina do dia é não economizem no sono diurno, tá, gente? Tem gente que acha que o bebezinho tem que ser acordado e muito estimulado durante o dia e que isso vai garantir que ele durma mais à noite. Isso não é verdade. Os bebezinhos, eles conseguem dormir até 20 horas em 24 horas. Então não tem que economizar no sono, não. Se é um bebezinho dorminhoco, que dorme, faz ali várias sonecas de 1 hora ou faz sonecas mais prolongadas de 2 horas, até mais que isso, né? No comecinho eles fazem até 3 horas de sono direto durante o dia. Não acordem o bebê, não fiquem estimulando, não fiquem preocupados com isso, porque na verdade, quanto mais relaxado esse bebezinho estiver, quanto mais descansado ele estiver durante o dia, mais baixos serão os níveis de adrenalina e cortisol e mais fácil esse bebezinho vai dormir à noite. Então nunca acredita em alguém que fale que tem que acordar o bebê durante o dia para ele dormir melhor à noite. Isso quando a gente está falando assim no primeiro ano de vida, tá? E outra preocupação que as pessoas têm é que horas é a última soneca, porque lá no ritual noturno a gente fala que o ideal é começar esse ritual com o pôr do sol, que agora no verão é por volta das 19 horas, e que até às 20 horas é para o bebê estar dormindo. E isso, gente, isso é super importante para os nossos nenéns. Mas e aí, se ele faz uma soneca, se ele tá às 18 horas ele está dando sinal de sono, o que eu faço? No começo não faz nada, gente. No começo a gente segue o ritmo do bebê. A gente adulto sabe qual rotina é proposta. O bebezinho, ele não sabe, ele está se adaptando. Mas aos pouquinhos os pais vão entendendo mais esse bebê e vão conseguir puxar um pouquinho mais essa última soneca para que o bebê acorde, na verdade, às 18, para que ele faça depois esse ritual, ele mame, faça o banho e tudo mais, para ir dormir até às 20. Mas não precisa de rigidez, não fique neurótico. Seu bebezinho dormiu, passou do horário do banho, tá tudo bem. Não fiquem muito cismados, muito preocupados aí. Encaixar o bebezinho dentro de um padrão, dentro de uma janela de sono, dentro de uma rotina inflexível. O que os pais mais aprendem no começo é que tem que ter flexibilidade com os bebês, porque senão não vai dar certo.